Sobre as bênçãos de Deus, meus amados, nós vamos ver que Deus tem muitas bênçãos para todos nós, ok? Vamos ao vídeo. Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando neste momento o 5º vídeo do tema As bênçãos de Deus não erram o endereço. Ok, meus amados? Nós vamos estudar hoje o seguinte tema dentro do As bênçãos de Deus não erram o endereço. Deus não exige a nossa perfeição. Pelo contrário, Ele reconhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Meus amados, temos nos dedicado a estudarmos alguns textos da nossa Bíblia, tendo como mestre e exemplo ao grande rei Davi. Eu quero nesse comentário de hoje dizer para todos os meus ouvintes que Davi, o nosso ídolo, o nosso mestre, o nosso herói, ele não foi nenhum homem excepcional. Ele foi um homem tão natural quanto qualquer um de nós. Um homem que passou por experiências difíceis, experiências amargas, mas que soube contar com a presença de Deus em sua vida. Davi, a exemplo de muitas pessoas, também teve seus momentos de fraquezas, ok? Também teve seus momentos de falha e, como homem normal que era, cometeu também muitos erros e às vezes erros grosseiros, às vezes até inadmissíveis quando se trata de um homem de Deus. Então, meus amados, Davi cometeu, como nós estamos sujeitos, os mais diferentes pecados e transgressões. No entanto, meus amados, Davi ocupa uma das mais privilegiadas posições de homem de Deus na nossa Bíblia Sagrada. Sabem por quê? Porque Deus, meus amados, Ele não exige a nossa perfeição, ok? Deus entende perfeitamente as nossas limitações, as nossas fraquezas, e que muitas das vezes nós erramos, mas erramos tentando acertar. Vamos estudar agora um pouco da biografia de Davi para observarmos que a bênção de Deus não é privilégio de A ou de B, ok? Mas Deus tem os céus abertos para todos. Manda o sol para todos, bons e maus, manda a chuva para todos, bons e maus. A salvação está disponível para todos, bons e maus. E assim, amados, somos nós que vamos fazendo a diferença no nosso relacionamento com Deus. Davi é o nome do maior rei de Israel e se transformou no ancestral humano do nosso Senhor e Salvador Jesus. A história sobre a vida de Davi, suas realizações, seus problemas, seus projetos, suas dificuldades, receberam um bom espaço na nossa Bíblia. Maiormente desde 1 Samuel capítulo 16 e também 2 Reis capítulo 1, como também um espaço em 1 Crônicas, desde o capítulo 2 até o versículo 29. E isso sem contar os múltiplos salmos que ele desenvolveu, levando a ser conhecido como o salmista Davi, tendo ele sido o autor de mais da metade de todos os salmos que nós conhecemos. Davi é um nome que tem origem no hebraico, cuja raiz traz a ideia de o amado, o querido, o predileto. Davi foi o mais famoso rei de Israel e reinou durante o século X a.C. Ele foi responsável pela grande expansão
da nação de Israel. Davi foi o filho caçula de Jessé e já na mais tenra idade iniciou uma vida de responsabilidade quando recebeu de seus pais a incumbência de cuidar das suas ovelhas. Foi nessa experiência que Davi introduziu-se num verdadeiro relacionamento com Deus, porque ele se viu sozinho, ele e o seu rebanho, à mercê da natureza. Davi foi uma pessoa notável, meus amados, em todos os sentidos que se possa imaginar. Embora, como todos nós, às vezes também foi tomado pela incerteza, tomado pela dúvida, e assim cometeu erros ao longo da sua vida, também se distanciou dos bons princípios e da sã doutrina, chegando a cometer transgressões que nós consideramos inadmissíveis para um homem de Deus. Nós podemos ver que Deus operava claramente na vida de Davi, em todas as circunstâncias de sua vida, porque Deus, meus amados, Deus, Ele aceita, Ele admite as nossas limitações e não nos tem por perfeito, ok? A segunda etapa dos problemas que Davi teve que enfrentar, mormente com relação aos seus inimigos, foi a partir do desenvolvimento que acometeu Saul em relação a Davi, especialmente a partir do Cântico das Mulheres, que está relatado em 1 Samuel, capítulo 18, verso 7 em diante. Nesse período, meus amados, no qual Davi fugia de Saul, Davi praticou muita coisa que um crente fiel não deve praticar. Davi chegou a liderar uma quadrilha de homens que na realidade eram todos fora da lei. Davi angariou uma equipe de pessoas que eram unânimes, irmanada, vinculada na forma de grupo, integrada em seus propósitos, e ainda contava com os chamados heróis individuais, que ficou conhecido como valentes de Davi. Todos eles, fiéis a Davi como líder de todos. São diversas as referências sobre esse bando. A gente pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, ou 1 Crônicas, capítulo 12. Davi viveu um longo período como fugitivo e nesse período praticou de tudo um pouco, ok? Porque na verdade Saul fez de tudo para destruí-lo. Saul e Jonatas foram mortos na batalha de Gilboa, como se pode ler em 2 Samuel, capítulo 2, verso 4. Mas ao invés de Davi se alegrar na morte do seu perseguidor, Davi chorou e lamentou a sua morte. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20. Logo após a morte de Saul, Davi foi reconhecido como rei da tribo do sul, e logo depois foi também elevado a rei também das tribos do norte, unificando assim todo o Israel. Davi foi um grande administrador, um grande guerreiro e sempre temente a Deus. Mas, a partir de certo momento, Davi começou a se distanciar dos valores da doutrina e com isso iniciou um período de instabilidade total em sua vida. E isso teve início no seu relacionamento com Betseba. Meus amados, observe que os grandes homens de Deus também erraram. E muitos deles erraram muito. E isso é o que acontece ainda hoje, meus amados, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus nos aceita em nossas limitações, e o que nós precisamos, meus amados, é permanecermos na posição em que Deus nos colocou. Ok? Precisamos, dentro das nossas limitações, sermos fiéis. E dentro de um relacionamento de fidelidade para com Deus, nas nossas fraquezas, sim, nas nossas fraquezas, nós vamos recebendo o céu aberto. E as mãos poderosas de Deus
vai nos guardando, vai nos protegendo, e nós vamos galgando o pódio da vitória em nome de Jesus. Davi foi naturalmente um homem comum como nós, por isso cometeu muitos erros, mas em função do seu relacionamento com Deus, se transformou num líder digno da nossa imitação. Ok? Davi, em suas fraquezas, descuidos, tentações, cometeu graves e grosseiros erros. Cometeu pecados insanos, como é claramente demonstrado nas Escrituras. Mas através do arrependimento e de um coração sincero, ele venceu tudo pela fé e pela sua devoção a Deus. Quando Natã veio reprová-lo com relação às suas atitudes com Betseba, e pergunta para Davi a respeito daquele homem mau, severo, e ele diz, esse homem é digno de morte. Quando Natã diz para ele, você é esse homem, ele rasgou as suas vestes. Ele caiu em si e ele buscou o perdão de Deus. Assim somos nós, meus amados. Nós não merecemos nenhuma das bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas é por sua misericórdia que nós as recebemos, desde que sejamos fiéis, desde que permaneçamos no local onde o Senhor tem nos colocado. Então, Ele tem inúmeras bênçãos para nós, inúmeras bênçãos para cada um de nós, bênçãos essas, meus amados, que nunca vai errar de endereço. Essa ideia que às vezes a gente tem, de que a bênção era minha, não dele, está completamente inadequada e errada, porque as bênçãos de Deus não erram de endereço. Podemos dizer amém, meus amados? Oh, glória! Amém! E Deus nos abençoe a todos. Você assistiu esse vídeo até o final, espero que tenha sido um instrumento de bênção para a sua vida. Deixe-nos aí um feedback, amados. Escreva nos nossos comentários. Inscreva-se também no nosso canal, deixe o seu like, essas coisas são importantes para a divulgação do nosso trabalho. E ative o sininho, assim você vai receber aviso do YouTube quando postarmos um novo vídeo, ok? Siga-nos, os links estão aí abaixo. Fiquem todos com Deus.